fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina. Nesse dia dos pais, a gente também na igreja comemora, por ser amanhã, o dia 10, a data dos diáconos, a celebração do dia dos diáconos. E temos para embalar todas as nossas festividades a beleza da sonoridade da palavra que Deus nos dirige. Deus fala ao nosso coração e a gente parece sonhar acordado. Peguem, por favor, o número 8 do folhetim da missa, em que nós temos São Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso. E ele apresenta então à comunidade de Éfeso e a cada um de nós uma exortação, aonde deseja profundamente que essa comunidade ela seja como o seio da nossa própria família. E o que nós esperamos é encontrar no seio da família, senão um local onde não haja amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Não é o desejo de cada um de nós de ver o nosso lar profundamente abençoado, liberto de todas essas coisas, aonde o nosso coração ele tenha uma felicidade de que não apenas entre os que a gente gerou e criou, mas também nas outras gerações que nós já estamos acompanhando. Muitos de nós estamos cuidando já de uma outra geração e que nem sempre conseguimos dar a eles a formação, o encaminhamento que passamos aos outros ou que tivemos, e olhamos o nosso lar muito suscetível, vulnerável a sofrer essas dificuldades. A gente sabe que mesmo momentaneamente, mas quando acontecem aquelas brigas, aquelas diferenças, divergências, o nosso coração ele sofre profundamente. O apóstolo Paulo, dizendo a toda a comunidade de Éfeso, ele pede então que se vença todas essas coisas. Ele, como também pede, não apenas para o nosso lar, ao abrirmos a Semana Nacional da Família, mas também que nós possamos cultivar uma sociedade que seja reflexo do que nós experimentamos no seio da nossa família. E aí eu fico às vezes pensando, será que a minha família ela está refletindo o que a sociedade no todo vive? Ou será que a sociedade ela reflete o que é que acontece dentro da minha casa, da minha família? Às vezes fica muito fácil eu só jogar a culpa, a responsabilidade para as instâncias governamentais, isso e aquilo. Mas o meu lar, como eu tenho feito, como eu tenho buscado para que seja um verdadeiro dom de Deus, como o Papa João Paulo ele dizia, o centro de toda a sociedade é a família. Família é o sonho de Deus e nós devemos então cultivar. E o apóstolo então ele diz: perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Ele não se dá por satisfeito com essa exortação, mas ele continua pedindo: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Sede imitadores de Deus. E aí vem então a vocação de todos nós, a vocação à santidade. Mas como viver a santidade se esse meu mundo ele tem refletido uma realidade completamente diferente
da proposta de Deus. Como? Se o mal, ele parece ser mais forte, ele parece vencer, como viver e ser imitador de Deus nesse contexto de tanta incompreensão, de tanta indiferença, de tanta mesquinharia, aonde o individualismo ele tem imperado? Eu constato que a realidade tão difícil parece que vai me devorar. Sim, eu posso constatar, posso perceber, isso é claro, isso é nítido, né? Não é nenhuma novidade. Mas o que eu não posso é me deixar dominar por essa situação. O que eu não posso é permitir que o erro que tentam me induzir, ele domine o meu coração e a minha mente, de que nem Deus ele possa dar conta de toda essa situação. Não posso. Tenho que fazer a diferença. Aí entra um outro manjar dos deuses, tão delicioso, a leitura do livro de Reis que a gente ouviu logo como primeira leitura. Elias no deserto caminhou e chegando próximo ainda uma árvore que ele encontra, um junípero, ele sente o peso do cansaço e ali como que desfalece. Mas não era o cansaço de andar pelo deserto apenas, não. Elias adentrou o deserto, fora, dentro, porque ele estava sendo perseguido por ter desmascarado a rainha com as suas falcatruas e a sua nada compostura diante do seu povo e sobretudo diante de Deus. E por ele ter anunciado a verdade, por ele ter desmascarado aqueles falsos profetas, ele sofre uma perseguição implacável. Ela manda que ele seja capturado e decapitado. Então você imagina, por falar a verdade, por fazer o bem, receber a sentença de morte. Como é que é isso? Ele então foge, e nesse deserto ele coloca para Deus a angústia, a sua insatisfação, a sua inquietação, o seu medo. Ele pede então: é preferível que eu saia desse mundo, é preferível que eu morra. E aí ele vai dormir. Quando de repente ele recebe essa alocução anterior, como sonho, como a aparição que ele sente do anjo do Senhor, que lhe convida a se alimentar por um pão que é dado a ele ali naquela situação do deserto, e que ao comer deste pão ele vai ter uma força muito grande para continuar a sua caminhada. Ele não comeu um pãozinho e foi deportado, reportado lá para um palácio, toda tranquila. Não, daquele alimento teve força para atravessar o deserto, continuar a vida. Se alimentou desse pão. Levanta-te e come. E a gente canta, porque o caminho é longo, é muito longo. E Elias consegue. O Antigo Testamento, queridos irmãos, ele já traz a prefiguração do alimento que todos nós deveríamos nos nutrir, que mais tarde o próprio Pai do céu, olhando a situação de dificuldade, de sofrimento, de luta que o seu povo, que os seus filhos iriam passar, deveria então se alimentar, não para uma força momentânea, mas para se ter a revitalização. E como diz Santo Agostinho, Santo de Santa Rita,
o único alimento que deveríamos tomar, que não se transforma no nosso corpo, mas transforma o nosso corpo no corpo dele. Esse alimento que faria com que os nossos passos firmes nos conduzisse à eternidade feliz, à casa do Pai. A prefiguração da Eucaristia já no Antigo Testamento. E nós louvamos e bendizemos a Deus nosso Pai, porque o seu Filho Jesus vem cumprir essas promessas, e antes de partir, ele se deixa como alimento, apresentando a sua própria carne como nosso alimento salutar. Não é nenhum absurdo, como a gente já teve a oportunidade de refletir, não é uma presença momentânea, simbólica, não, é real, é presença verdadeira, porque ele preparou toda a comunidade dos seus discípulos e a nós para entender, se é que é possível, mas perceber que aquele que tem o poder de modificar o transcurso da natureza, da ordem natural, andando sobre as águas, multiplicando os pães, ele também tem o poder de dizer e de se dar nesse pão e nesse vinho. É verdadeiramente o meu corpo, é verdadeiramente o meu sangue. Louvamos e bendizemos ao Senhor, que se deixa encontrar e que convida, sobretudo, a cada um que foi ornado com a graça de compartilhar com o Pai, de serem Pai aqui na terra, de ter nesse alimento o segredo para poder continuar a sua luta, a sua caminhada, a sua vida de fé. O Senhor que deixa como alimento para que possamos nos espelhar nele e levar adiante a missão de formar a nossa casa, a nossa família. Então hoje eu quero, nessa Eucaristia, louvar, bendizer a Deus, mas sobretudo pedir por cada pai, por cada membro dessa nossa comunidade, mesmo os pais que aqui não vêm, mas que são de nossas famílias, que recebam esta bênção do céu, que recebam esta graça toda especial, como um dia José também recebeu e pôde vivenciar a sua vocação, o chamado para ser o guardião da família sagrada. Que possamos descobrir na Eucaristia a grande fonte da nossa energia, mesmo que não venhamos a comungar sacramentalmente, mas a comunhão que nos envolve na celebração possa nos dar essa graça toda especial de ser peregrino do Senhor, de poder não desanimar, não permitir que sejamos engolidos por esse mundo, mas que nós possamos ser um grande sinal e que possa transformar. Hoje eu quero também agradecer muito a Deus pelo Pai que Ele me proporcionou. Eu lembro muito da figura do meu pai, estava um pouco assim, me queixando com Deus, porque o professor só deixou eu viver, acho que 20 anos ou 19 anos com meu pai, né? Foi muito pouco. Mas ao mesmo tempo no coração veio logo a resposta. Quase 2 décadas, mas que foram tão intensas. Não que ele fosse um homem carinhoso, falante. Meu pai não era nada disso, ele era muito seco, sem falar quase nada. A minha mãe já fazia o papel dela e dele, era um terror. Mas ele sempre muito calado. Mas a história de vida dele, de sofrimento, de dificuldade, era tamanha que já nos marcava profundamente pela sua própria presença. E ontem eu lembrava, né, uma coisa que era tão boa para todos nós, era o seu compromisso com Deus. No domingo, às 6h30 da manhã, ele já estava dentro da nossa paróquia para poder participar, porque lá a primeira missa era às 6h30 da manhã. Então todo domingo era sagrado. A mãe era outra, mas a primeira era dele, porque depois ele ia fazer trabalho, coisas assim. Então a figura de alguém
que eu vi que rezava, e que certamente marca para a gente, né, a figura do homem que reza, que carrega, atrai, arrasta. Eu acho que tem até um poder, uma força da persuasão, até mais do que da mulher, da mãe, quando os filhos veem seus pais rezando. E graças ao bom Deus, eu pude ter essa experiência de vê-lo rezar, de ser uma pessoa temente a Deus. E no momento final dele, quando ele morre, eu estava sozinho com ele, chamei minha mãe, e no seu momento de dor ele já não conseguia falar, ele só levantava o olhar para o crucifixo na cabeceira de sua cama. Então, de poder perceber a questão da fé. E isso é algo que fica como grande herança, que nada pode ser maior ou menor. Então hoje, motivado por aquilo que eu experimentei, quero muito pedir por cada pai da nossa família, para a nossa família de Santa Rita, para que possam dar aos seus filhos o exemplo de homens fortes, porque se ajoelham diante do seu Senhor, que confiam naquele que lhes deu essa vocação toda peculiar de ser seu representante aqui na terra, não apenas junto aos filhos, mas como guardião de sua esposa. Que sejam para todos nós um sinal de proteção, um sinal de profunda alegria, e que possam profundamente receber já aqui nessa terra a recompensa de ver a sua família abençoada, encaminhada, como também fruto de todo o esforço que empreendeu por desejar que a sua família ela seja a concretização desse sonho que Deus sonhou e que deseja que ele seja pleno de êxito, de realização. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,